Senhoras e senhores, queridos convidados, bem-vindos. Por favor, fiquem confortáveis, ocupem seus lugares e nos façam companhia no percorrer dos passos do passado de duas pessoas que cruzaram estradas, distâncias em quilômetros, muitos deles, mais de 200 entre Itatiba e Aparecida, pelos gentis e belos caminhos do interior em busca dos sonhos, e dentro deles se encontraram em Campinas. Hoje, o gesto mais bonito e generoso que podemos oferecer a eles, em retribuição à gentileza e à confiança de nos escolher para fazer parte deste encontro, são os nossos bons sentimentos. Os mais nobres que moram em nós nos faz humanos. Faça uma prece. Peça a Deus que cuide dos próximos passos do instante seguinte dessa história. Deus se faz presente neste momento na vontade da Aline e do Bruno de cuidar um do outro. Muito prazer, me chamo Otávio Baldin, não represento a lei dos homens nem a divina. Dedico uma parte importante da minha vida para conhecer e contar a história de casais que escolhem marcar na linha da vida deles este momento no altar. Eles me mostram que o amor vale a pena, que precisamos nos permitir ir com medo no risco. O amor nos faz fortes, corajosos, determinados e dedicados. Compartilhar a vida significa estar disposto a encontrar beleza nas imperfeições, dividir o peso dos fardos que carregamos. Nem sempre vai ser moleza, mas faz sentido. Hoje, fui escolhido para ser o porta-voz dos sentimentos que unem esses dois lindões, casal Aline e Bruno, bem-vindos. Muitas vezes somos ingratos com a chuva, mas é ela que garante a vida. Faz a planta crescer, sacia a sede e perfuma a natureza. O cheiro da grama molhada que se espalha. Realmente pode ser que seja mais fácil enxergar beleza nos dias ensolarados, sim, mas também existe amor debaixo da chuva. Nas gotas que caem, refrescam e marcam a chegada da primavera. Floresce. E se ainda assim não se convenceram sobre os propósitos de Deus para esse dia com garoa no vai e vem da chuva, olhe nos olhos do outro. Eles estão radiantes, brilham. Lá mora o sentido mais especial desse dia. Quem o coração escolheu amar. Somos fragmentos das pessoas que cruzaram o nosso caminho no passado, das escolhas feitas muito antes do nosso nascimento, em décadas passadas, de outras histórias que se encontraram e foram ponto de partida da nossa, o início. Seu Lourival, um homem corajoso, saiu de Goiás e veio para São Paulo pela dona Iraides, simples e extremamente corretos. Gostavam da família reunida. Seu Lourival fazia o suco mais maravilhoso do planeta, o preferido da Aline, laranja com manga. Pela voz do seu Orlando, o hino do Palmeiras virou canção de ninar. Quando o Bruno era pequeno, ele cantarolava para o neto: quando surge o alviverde imponente. O primeiro presente do Bruno foi uma camisa do Palmeiras. Pequeno, era na companhia do avô que ele ouvia os jogos do Verdão no rádio, na brilhante geração com Mazinho, Edmundo, Roberto Carlos, goleiro Sérgio. Seu Orlando, que viu gênios em campo com a camisa do Verdão, do Palmeiras, como Ademar da Guia e Valdir de Moraes, deixou para o Bruno um legado. Além da paixão pelo futebol, uma família. Dona Néia moldou a infância do Bruno. Ela gostava dos finais de semana, em casa, com a família reunida.
E eles que conheceram um bocado dessa vida são privilegiados com a sorte de oferecer aos netos o mais bonito desse mundo, o que realmente importa, o amor. Os avós conhecem os caminhos que vamos atravessar, eles percorreram essas estradas também, mas são imensamente generosos e nos permitem fazer as nossas próprias escolhas. E mesmo depois de partir, eles continuam presentes num elo que se faz eterno, a fé. O Bruno, que gostava de ouvir as histórias que os avós contavam, hoje sente no coração a companhia do seu Orlando, empolgado para ouvir a grande história de amor da vida do neto dele ao lado da Aline. Hoje, esse amor que é único é representado pelos queridos seu João e Dona Terezinha, que continuam aqui com eles. Convidados, por favor, ocupem seus lugares novamente. Seguimos. O Bruno levava a vida dele numa boa. Em 2015, entrou numa empresa de consultoria de recrutamento em Campinas. Poucos funcionários, equipe reduzida. Leonino, perfumado, cheiroso demais. Magrinho, com barba, sempre de social na estica, naquela elegância marota. O cabelo milimetricamente na régua, praticamente com um pente no bolso para domar a rebeldia de qualquer fio. De repente, a vida que parecia completamente organizada, planejada, mudou com a chegada de uma nova funcionária. O inesperado também é especial. Era a Aline, com uma mecha loira no cabelo, avesso do Bruno, no estilo hippie, despojado, nos rolês da faculdade. Quando mais nova, pintava o cabelo de vermelho para ficar parecida com a protagonista da novela mexicana, Roberta, do RBD. No passado, também curtiu muito a banda Restart e usava as calças coloridas que faziam o maior sucesso na época. Intensa, dedicada, comprometida, a Aline era uma funcionária exemplar. Gostava dos desafios e perseguia a excelência na entrega daquilo que era proposto para ela fazer. Espontânea, comunicativa, cativa as pessoas na leveza, na companhia boa. Chegamos em 2016, a empresa que eles trabalhavam organizou uma confraternização em São Paulo, reuniu geral do Brasil inteiro e fretou um ônibus que saiu com a galera de Campinas. Na volta, o bondão parecia fretado para o elenco de zumbis de The Walking Dead, rapaziada num estado decadente. Enquanto uns dormiam, o Bruno chamou a Aline para sentar na poltrona ao lado dele. Mas ele era um bêbado consciente. Os dois só conversaram, mas naquele momento, a relação deles nunca mais foi a mesma. A amizade
ia percorrer outros caminhos. Neles, nos novos passos, o amor ia ser descoberto sem pressa. Na convivência, na vontade de escolher a mesma pessoa para ser a primeira a contar as conquistas e as coisas boas da vida. De repente, o amor se molda em uma pessoa e conhecemos mais deste sentimento a partir dela. Dali para frente, as coisas sobre o amor ficaram parecidas com a Aline. E a ideia bonita de um sentimento ganhou ainda mais beleza comparada a uma pessoa, ela. O Bruno ligava para a Aline bêbado nas baladas, mudou a rota da casa dele para levar a Aline em casa, mas as mãos dela fugiam do carinho dele. O Bruno, impaciente, quase sem unhas para roer. Os dois foram no aniversário, rolou um churrasco. De lá, a galera foi para um after na casa de um pessoal, umas 7 pessoas. Por volta da 1 da madrugada, no estacionamento do prédio, a Aline fala para o Bruno: precisamos conversar. Ele diz, claro. O Bruno parou para ouvir o que a Aline ia dizer. Da boca dela, salta o que ele esperava há meses. Ela diz: isso não é só amizade, né? O caminho que a boca sempre quis fazer, na resposta, percorreu os lábios e os dois se beijaram. 1 mês depois, eles estavam namorando. O pedido foi lá na lendária kitnet que o Bruno morava, perto da PUC. Logo, a Aline foi conhecer a família do Bruno. O gesto gentil naquele dia ainda floresce. Ela levou uma orquídea linda para a dona Adriana e para o seu João Paulo. Os dois batalharam muito para criar os filhos. Na família dele, a explicação, os motivos que fazem do Bruno uma das pessoas mais generosas que a Aline conhece nessa vida. Quem enfrenta os problemas com ela, vibra com as conquistas e encoraja. Companheirismo, cumplicidade, lealdade. Nos braços do Bruno, morada, paz. Chegou a vez do Bruno conhecer os pais da Aline. Seu Ismar sonhou com o nascimento da filha, um pai cheio de zelo com a princesinha dele. Ele e a dona Wedma sempre incentivaram a Aline a curtir o maior milagre que somos presenteados no agora, a vida. O Bruno, super nervoso, o rapaz suava a caminho de Aparecida, colocou um sertanejo no som do carro, que logo virou um funk com a Aline no comando da playlist. Seu Ismar era uma lenda. O Bruno foi o primeiro namorado da Aline. Ela também não sabia como seria a reação do pai. Os dois chegaram na casa do Arthur, o irmão da Aline, palmeirense, gente boa. Conversa vai, conversa vem, o Bruno mais à vontade. 1 hora depois, chega o seu Ismar. Expectativa geral. Seu Ismar falava sobre política, economia. Mas para deixar o clima mais confortável, descontraído, Bruno puxou conversa sobre futebol e a paixão em comum dos dois, o Palmeiras. Seu Ismar, palmeirense também, né, seu Ismar? Não me contaram isso. Brincadeira, claro, seu Ismar. Santista, claro. E autorizaram a piada ainda, hein, seu Ismar? Liberaram. Com certeza, estamos na torcida para isso. Pois é que o celebrante também é palmeirense, então estamos em maioria aqui. O Bruno esqueceu as vitórias do Palmeiras contra o Santos em 1942, no Paulista de 59, na Copa do Brasil de 2015, na Libertadores de 2020 e no Campeonato Paulista de 2024. Esquece esse assunto, né, Bruno? Naquele dia, apesar do genro palmeirense, o seu Ismar nem imaginava que, além das decepções do Santos, no futuro, a filha ia se converter a sócia torcedora do Palmeiras. Vixe Maria. Mas uma coisa, o seu Ismar e a dona Wedma
sempre tiveram certeza. A Aline ia encher os dois de orgulho. Pelos olhos dela, leveza para lidar com as coisas. Uma mulher responsável, comprometida, verdadeira, sincera, que se posiciona. E onde os olhos dos pais não alcançam, eles confiam na intercessão de Nossa Senhora. Sem medo de dizer o que existe dentro deles, ser quem realmente é. No oposto um do outro, as mais lindas lições dessa vida. Hoje, a Aline e o Bruno guardam em si um pouco de cada um, o respeito na convivência. Ela vai de Netflix em séries de suspense, ele de futebol e gritos sem camisa quando o Palmeiras campeão, no cuidado, nos gestos, na gentileza com o outro. Mas o maior descuido do Bruno foi confiar na vendedora de uma joalheria. Em 2022, de viagem marcada para o Nordeste, ele resolveu pedir a Aline em casamento lá em Maragogi. Foi numa loja da Vivara, investiu uma grana e comprou um anel número 14, orientado pela vendedora. Ele, empolgado com a surpresa preparada, um dia antes de embarcar, os dois saíram, foram para um barzinho em Campinas. Enquanto conversavam, a Aline faz uma revelação para o desespero do Bruno. Ela usava anel 16. Ele desconversou, falou que ia no banheiro e ligou para a loja. Revoltado, indignado, questionou a vendedora, explicou sobre a importância da data, que o número precisava ser o certo, e ela disse, confia. O Bruno, inocente, confiou, ficou mais aliviado, encorajado, numa boa, os dois foram para Maragogi. Lá pelo 5º dia de viagem, eles foram para um passeio de lancha, um mar bonito, e o Bruno super enjoado com o movimento da embarcação. Eles pararam numa capela desativada. O Bruno se ajoelhou e pediu a Aline em casamento. Ela emocionada, geral ali na expectativa, mas o anel não entrou. Ficou preso no meio do dedo. O Bruno cochichou e falou, vamos fingir só para as fotos. O guia depois ainda pediu a aliança para fazer uma foto, mas a essa altura a Aline estava com o dedo quase roxo, impossível. Naquele dia, os dois sonharam exatamente com o que Deus havia preparado para eles. Este encontro no altar. Nem sempre reconhecemos a nossa grande história de amor no primeiro encontro dos olhos. Sem intenção, na rotina, garimpamos um pouquinho de nós no coração do outro e na surpresa, no inesperado, no acaso, encontramos a beleza, o querer compartilhar a vida. Não há impasses nem impedimentos para chegar lá. Flui, é leve, acontece. O amor é sobre o que podemos e conseguimos oferecer ao outro. O quanto queremos cuidar e fazer do convívio um compromisso e uma responsabilidade. Quando a pessoa que Deus preparou para nós, para conhecer a eternidade do nosso lado, chega, descobrimos que existe muito amor em nós, muito mais do que imaginamos. Que nunca falte amor. Sejam felizes sempre. Para continuarmos com esta celebração, peço a confirmação de vocês. Responsáveis que são e convictos de suas decisões de livre e espontânea vontade de se casarem, aos noivos pergunto. Bruno, é de sua livre e espontânea vontade seguir vivendo feliz e cuidando deste amor e desta relação ao lado da Aline? Sim. Aline, é de sua livre e espontânea vontade seguir vivendo feliz e cuidando deste amor e desta relação ao lado do Bruno? Sim! Estão dispostos a receber os filhos que Deus os confiar, educando-os no amor e no respeito ao próximo? Sim. Sim!
Noivos prometem continuar se dedicando ao amor que os une com carinho, fidelidade, respeito e companheirismo pelos próximos anos, pela vida inteira. Se quisesse, a chance, hein, Bruno? De esticar um pouquinho mais o sim aí, hein? Sim. Sim! Com a confirmação dos noivos do desejo desta união, passamos agora para a entrada das alianças. Somebody bent unexpectedly. Just a little change, small to say the least, both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast, ever just the same, ever a surprise, ever as before, ever just as sure as the sun will rise. Beauty and the Beast. Convidados, por favor, podem ocupar seus lugares novamente. Seguimos com a celebração. Para representar o desejo do Bruno e da Aline de conhecer a eternidade juntos, eles escolheram a areia. Uma vez envolvidos entre eles, nada é capaz de separar um grão de areia. É impossível. E ainda assim, apesar de unidos, o grão não perde a individualidade dele, a identidade dele, mantém a cor e as características. É a beleza da soma. É a contribuição de cada um para a mesma história. Muito mais do que uma lembrança deste dia, este momento, para sempre vai nos recordar sobre o que realmente importa: a união na história de um casal.